Há 500 anos, a reforma luterana causou uma revolução social e política na Alemanha. As consequências se espalharam no mundo através da arte, da cultura, educação e ciência. Martinho Lutero é a figura central da reforma. Em outubro de 1517, o jovem monge, teólogo e professor enviou ao seu bispo 95 teses sobre questões teológicas que desejava debater abertamente. Entre elas, críticas às práticas abusivas promovidas pela Igreja. Lutero questionava a venda de perdão pelo clero. As teses causaram uma revolução religiosa pela Alemanha, Suíça, França e outros países. Chegaram até mesmo a originar o protestantismo e outras religiões. Esse é o quadro Direito em Pauta que começa agora. O movimento mundial está comemorando o aniversário da Reforma Protestante em 2017. Desde 2015, a UBRA instalou o Comitê dos 500 anos da Reforma Luterana. Boa noite, professor Paulo Regis, seja bem-vindo. Boa noite, Bives. Sempre uma alegria estarmos juntos tratando de mais um tema jurídico. Nós contamos hoje com a presença do professor Josué Miller, que é coordenador do curso de Direito da nossa unidade em Guaíba. O professor Josué também é professor de Filosofia do Direito. Da mesma forma, contamos hoje com o professor Clóvis Prusen, que é professor de Teologia aqui da nossa universidade. E, como sempre, o debate e os esclarecimentos que são sempre necessários, o professor Jorge Trindade, professor de Psicologia Jurídica da unidade aqui de Canoas. Perfeito. Sejam bem-vindos, professores. Muito obrigado. Todos bem-vindos. Bom, vou começar com o professor Clóvis, para a gente resumir, né? Quem foi Martinho Lutero? Lutero é considerado a terceira pessoa mais importante dos últimos 500 anos por vários segmentos, não só do aspecto religioso da teologia, mas especialmente do aspecto daquela contribuição que ele fez para a humanidade. E para lembrarmos Lutero, nós temos que retomar a sua caminhada acadêmica, e seu primeiro contato com a universidade se dá no curso de Direito. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Lutero entra na Universidade de Direito em Erfurt, uma pequena cidade na Alemanha, que tem uma universidade, e ele fica lá por 4 anos. Isso no ano 1500, né? 1500 nos lembra o descobrimento do Brasil, por exemplo, né? E lá ele fica até 1504, 1505, quando, ao discutir conceitos de justiça, que ele aprendeu a partir do direito canônico, que a igreja ensinava, ele começou a questionar e aplicar aquele conceito sobre si, o levou a um desespero, uma angústia muito grande, e aí ele busca um consolo e um conforto na vida religiosa. E ele entra, então, ele deixa a Universidade de Direito, Faculdade de Direito, e atravessa a rua entrando num mosteiro da linha agostiniana, que estava muito próximo à Faculdade de Direito. Esse é Lutero no início da sua carreira. Tivemos uma pequena introdução. Muito Sem bem, dúvida. muito No século XVII, o professor Josué Emílio Miller, não havia uma predominância do religioso sobre o direito? Bom, uma satisfação inicialmente estar aqui com vocês. Igualmente. Nós podemos dizer que essa característica do predomínio, né, da ordem eclesiástica sobre a ordem temporal é uma característica típica da ordem medieval. E ela foi colocada em questão justamente a partir do século XIII, através de inúmeros movimentos religiosos e filosóficos. Se queremos destacar alguns, por exemplo, nós podemos citar no século XIV o desenvolvimento do humanismo. E há uma relação muito importante entre esse movimento e 2 importantes movimentos de renovação que se estenderão pelos próximos séculos. Em primeiro lugar, o Renascimento, e em segundo lugar, a Reforma Protestante, a começar pela Reforma Luterana. Neste contexto, nós podemos dizer que se coloca em destaque a ideia-chave do homem intrinsecamente relacionado com potencialidades, que deveriam ser desenvolvidas e que se ligam à ideia de aperfeiçoamento. Isso tanto no Renascimento quanto na Reforma, com desdobramentos diversos, né? A Constituição Federal, professor Josué, e eu também estendo essa questão
ao nosso colega professor Clóvis, a Constituição Federal, no seu preâmbulo, ela traz uma menção a Deus. Nós estamos num Estado que se diz laico, tá? Ou seja, a separação Estado-Igreja, a separação do Estado, o Estado separado da Igreja. Na sala de audiências do Judiciário, Vives, Sim. não é incomum encontrarmos o crucifixo. Já foi tema de polêmica, professor. Sem dúvida. Nós estamos falando de instituições religiosas, evidentemente, estamos falando de instituições governamentais. Poder Judiciário, na sala de audiências, a cruz, crucifixo. Nas escolas públicas, ensina-se cultura religiosa. Como que nós devemos interpretar isso, professores? Bom, inicialmente eu iria retomar, até porque a ideia de separação entre os âmbitos, né, eclesiástico, religioso e social, político e jurídico também definido, ela tem uma contribuição importante que remonta à ocorrência da reforma. Tanto já vemos isso presente no contexto do Renascimento, quanto também da reforma. Retomando a ideia que o professor antes mencionou, no sentido de que as ideias de justiça acabaram estando presentes numa reflexão e até mesmo numa desacomodação do Lutero, elas se fazem muito presentes em torno da centralidade que ele passa a dar à ideia de justiça, mas diferenciando dois sentidos. O sentido da justiça passiva, que ele passa a relacionar com a atuação de um Deus misericordioso, que salva por força dessa misericórdia o homem, a partir do momento em que o homem tem fé, e o sentido de uma justiça também diferenciada, que ele relaciona com o objeto da criação propriamente humana, né? Neste momento, a gente já consegue destacar um primeiro sinal de destaque que foge aos esquemas tradicionais medievais, da dogmática e da própria escolástica, que era representada principalmente por Aquino, mas remete a outros pensadores importantes e que acabaram também se desenvolvendo e dando origem ao Estado laico, posteriormente já no contexto moderno. Sim. E nesse contexto, professor, Clóvis, como é que nós explicamos isso? Como é que o Constituinte, na edição da nova Constituição, marcou, fixou na Constituição, no texto da Constituição, no preâmbulo da Constituição, a chamada ao Criador? Eu não sei se nós temos algum Estado laico a não ser o Estado francês, certo? Eu não entendo muito do direito, né? Não é a minha área. E não tem, professores, desculpe, minha ingerência sobre essa área, né? Então não é a minha pesquisa em si, tá? Mas todos os estados em si, eles evocam a divindade, um conceito de Deus, né? Em si. A Constituição francesa, a partir da Revolução Francesa no século XVIII, XIX, ela destituiu a igreja em si como um conceito de autoridade, né? Os protestantes, quando eles começaram a se disseminar na Europa, no norte da Europa, os países escandinavos, né, a religião ela permaneceu mais nessa linha de uma linha individualizada, né? Você tem um imperador, mas ele não precisa agir como um religioso, ele tem a sua autonomia, tá? Isso é bom. Por quê? E aí eles assumiram um pensamento protestante luterano, não calvinista, que é o sul da Europa, né? Acho que nós temos que diferenciar um pouquinho, que isso é importante caracterizar. O Brasil é um país de origem católica romana, ou em si, na sua base, e ele vai ser sempre religioso. Eu vejo assim, desculpe. Eu posso incluir nessa perspectiva, até foi tema de discussão essa semana, o que vem acontecendo no mundo, né, essa tensão entre Estados Unidos e Coreia, a gente acaba remetendo à Síria. A Síria é um país diferenciado, a gente usou aqui exemplos de países cristãos, sejam eles católicos, por exemplo. Né, no caso da Síria, é uma espécie de modelo que seria um Estado laico de origem muçulmana ou árabe. E ali existe, por exemplo, uma liberdade maior na sua prática de diferentes religiões. E aí eu pergunto ao professor Jorge Trindade, estabelecendo esse paralelo entre o direito, né, o Estado laico e as religiões. A gente fala muito sobre questões culturais aqui, e eu entendo, me corrijam se eu estiver errado, os especialistas, né, em direito, de que para a gente constituir leis e formas de conduzir,
né, a nossa sociedade, elas estão intimamente ligadas com visões de mundo. E a religião seria a base de uma visão de mundo de uma sociedade para estabelecer os valores e as leis que devem ser cultuadas. E aí aparecem inúmeras contribuições de Lutero. Sim. E eu queria destacar uma, que há 500 anos atrás, Lutero falava sobre o direito à educação. Exatamente. E aí ele dizia coisas surpreendentes, de tão atuais que são hoje. Novo currículo. Sim. É o assunto do tema. Novo currículo. Segundo aspecto, metodologia lúdica. Aprender brincando, com prazer, com alegria, com satisfação. Aprender ofícios. Perfeito. É o que a gente fala 500 anos depois, hoje. Perfeito. Mas professores bem preparados, Perfeito. com experiência, educação para todos, independentemente de classe social, a educação para todos e educação obrigatória. O que isso quer dizer? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, consagra aqui no Brasil a educação obrigatória para crianças e adolescentes. Verdade. Há 500 anos atrás, Lutero pregava isso. E a universidade, pastor, a nossa universidade, hoje é o exemplo, é o eco da palavra de Lutero. Que aqui nós temos a educação para todos e uma educação qualificada. Que isso se lê claramente nos textos de Lutero há 500 anos atrás. Da base à pós-graduação. Exatamente. Por favor. Deixa eu contribuir. Nós temos... É difícil tomar a água da fonte depois que a água desceu o rio, né? Quer dizer, o que nós estamos hoje, 500 anos depois, né? As ideias de Lutero, elas não se concretizaram todas. Então, muitas pessoas pegaram as ideias de Lutero e tentaram implementar elas, né? Então, quando você lê um escrito, né? Mandar os filhos para a escola para prepará-los para serem... para ter a cidadania coerente, né? Com funções, com executar bem as suas tarefas, né? Até na área não só da teologia, mas também da cidadania, do direito, de bons professores e assim por diante. O que significa isso? Como é que se tornar isso prático, né? Então, você não tem isso porque a geração de Lutero não conseguiu fazer isso. Então, como é que se tornou isso prático numa segunda e terceira geração? E aí muita gente leu e interpretou. Então, é difícil julgar Lutero e colocar toda a culpa em Lutero ou todo o crédito em Lutero, né? Não dá para julgar o personagem, né? Sim. Então, nós temos que tomar água dessa fonte, ou analisá-lo. Há uma passagem que diz que indagaram a Cristo, né? Se não tinha que pagar a César, ele teria dito não, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Professor Josué, e as indulgências? Bom, esse era um ponto de força do discurso crítico de Lutero, né, que denunciava justamente a corrupção existente no clero e na igreja do contexto medieval, né? A partir daí, desponta um discurso muito revolucionário e até mesmo progressista, que nós podemos reenviar a próprias ideias que ele sustenta em relação à educação, mas também ligando ao desenvolvimento da ideia e da doutrina do sacerdócio universal, nós podemos falar de um discurso que provoca a emancipação do homem e promove uma ideia de libertação. É um discurso fortemente igualitário e que se atrela à ideia de que todos os homens poderiam, por meio das suas capacidades, interpretar as próprias escrituras. Esse discurso, ele acaba encontrando grande eco na sociedade e imediatamente as pessoas pensam, podemos antever, bom, se existe possibilidade dos seres humanos se apropriarem dos textos sagrados e interpretá-los livremente, o que fazer de outros textos como os textos jurídicos? Esse é um discurso de emancipação, de empoderamento sui generis, né? Foi o primeiro texto que foi impresso? Na verdade, daí nós estamos falando das estratégias utilizadas pelos reformadores que se atrelaram à invenção da imprensa propriamente dita, né? E, além disso, a utilização de uma linguagem muito simples, né, por parte de Lutero, que escreve de uma forma que leigos, pessoas simples, comuns do povo, poderiam compreender. A própria invenção, criação da língua alemã, remete à tradução do Novo Testamento, do texto bíblico, por Lutero. Há uma aparente, Bibis, há uma aparente contradição, evidentemente, para quem não é um estudioso do assunto,
Porque a história demonstra que Lutero prestigiou a nobreza e os príncipes. Como é que se encara isso? Como é que se interpreta isso, professores? Não, eu diria o seguinte, muitos autores destacam, de um lado, o Lutero que, por meio dos seus textos, inclusive do célebre texto da trilogia de 1520, que é direcionado à nobreza, né, alemã, da nação alemã, destacam que, ao mesmo tempo em que o Lutero sustentava um discurso revolucionário, ele também sustentava uma retórica de autoridade e sujeição. Outros autores vão destacar o seguinte, olha, isso não se destaca só lá no início do movimento reformador e nós não deveríamos destacar isso como um aspecto negativo, mas até mesmo como uma consciência em relação aos desdobramentos que poderiam ocorrer da transformação de um movimento de renovação num movimento de revolta, num movimento extremista. E daí nós podemos diferenciar uma primeira fase mais revolucionária que se evidencia nos primeiros textos de Lutero, de 1520, dos próximos anos. Onde se lê, professor, Deus quer que os mendigos participem. Uhum. Não são os príncipes nem os reis. Essa expressão, eu acho que também é uma leitura clara em Lutero, né, quando ele faz um chamamento das pessoas simples para saírem daquela característica que veio do medievo, que era a obediência passiva, né, para uma doutrina da resistência naquilo que for legítimo ao homem conforme a palavra. Professor Clóvis, qual é a sua impressão sobre isso? Deixa eu aproveitar, o professor José mencionou antes 2 conceitos de justiça, uma justiça receptiva ou passiva, se podemos dizer assim, e uma ativa. Você não encontra em Lutero um conceito de autonomia, você nunca está sozinho no universo, nas relações, você sempre está em relação a alguém, ou a Deus ou ao próximo, tá? E esse próximo sempre é igual a você. Isso é interessante. Então, nessa relação com alguém, ou com Deus na mão direita e com o próximo na mão esquerda, você não é melhor que ninguém. Então, o conceito, por exemplo, de democracia, você não vai encontrar em Lutero. Igualdade. Igualdade. O que significa essa igualdade? Né? Não é um empoderamento. Quer dizer, o que é empoderamento é tomar o lugar do outro, né? Isso você não vê em Lutero. Quando estoura a guerra dos camponeses ou quando os príncipes têm que lutar para assumir sua postura diante, né, de outros povos, né? Lutero questiona, por exemplo, o conceito aristotélico de guerra justa. O que é guerra justa? Você tem o direito de pilhar um outro país, né, que isso era típico na Europa, naquele século XVI. O Carlos V, que era o maior imperador do mundo, era dono disso aqui onde nós estamos hoje, né? Ele era rei espanhol, ele era Carlos I da Espanha e Carlos V do Sacro Império Germânico. Ele controlava Roma, inclusive. Ele era dono disso aqui tudo, né? Por causa da Espanha, que controlava parte da América, né? O Tratado de Tordesilhas, que cortava o Brasil, né, por uma parte. E Lutero enfrentou o Carlos V, né? Inclusive na Confissão de Augsburgo, a palavra protestante não vem de protesto como nós temos hoje. Protestante era uma convicção, uma clareza do que você podia fazer. E então, reforma. Lutero não usa a palavra reforma. Reformar só o currículo, como o senhor mencionou, professor. Você reforma o currículo, isso que a UBRA faz aqui. Você reforma porque o currículo serve para as pessoas. Então, Lutero diz que o ser humano só pode metafisicamente voltar a uma fonte para eticamente viver melhor. Tá? Então, há uma ética, existe um certo progresso. Isso você tem. E o jusnaturalismo, professor Josué? Isso é bom. Eu iria ligar justamente a fala do professor com o deslocamento do horizonte da ética para o plano da consciência individual. Só lhe peço que explique para os nossos telespectadores o significado dessa palavra. Sim. A ideia de jusnaturalismo se vincula à noção de que existiria um direito natural. Existem diversas correntes do jusnaturalismo ao longo da história. Nós podemos citar 3 principais: o jusnaturalismo antigo, o jusnaturalismo tipicamente medieval e o jusnaturalismo moderno. A partir de Lutero, justamente dessa ideia de deslocamento do horizonte ético para o interior da consciência dos indivíduos,
se desperta um movimento entre outros pensadores que não Lutero, mas que vêm depois dele, que tem relação com os movimentos protestantes, que vão desenvolver a ideia do que se chama direito natural racional. Mas isso se dá posteriormente. Essa ideia vai atrelar a noção de um direito natural, mas não vai mais relacionar com o direito canônico tipicamente medieval. Essa é uma característica sui generis do justnaturalismo que se desenvolve depois da Reforma. E aí nós poderíamos citar como autor principal, por exemplo, o Grotius, que é um autor clássico, e que também era protestante de formação. Mas ele não é luterano. Ele não é luterano, não, ele tem uma ascendência, que é protestante engloba um monte de grupos, né? Todo mundo protesta, né? Desculpe a palavra. Bom, fica aqui a minha missão ingrata, né? Sempre sobra para mim essa missão ingrata de encerrar a nossa conversa. Infelizmente não temos mais tempo, mas estava muito boa, né, a nossa conversa, e tivemos aqui bastante informações, muitas informações que vão com certeza atrair aqueles que vão agora participar dessas discussões, desses 500 anos da Reforma É preciso luterana. chamarmos a atenção, né, que está no vídeo está aqui ali, na tela. o nosso evento, que é um evento de grande peso, né? Estamos todos nós imbuídos de que seja um sucesso esse evento, 500 anos Reforma Luterana. Podemos nos encaminhar então ao... Podemos sim, mas quem quiser saber mais pode acessar o site da Ubra também, você já conhece aí, www.ubra.br. É isso aí, ubra.br, você pode acessar e ter mais informações. Temos a página específica dos 500 anos da Reforma Luterana. Agradecer ao professor Josué, professor Jorge Trindade. Obrigado pela aula, professores. Uma satisfação estar aqui. Muito agradecido pela presença dos senhores aqui. Verdade, sejam sempre bem-vindos, professor Jorge Trindade também, professor Paulo Regis. Retornam na quinta-feira, quando voltamos com o quadro Direito em Pauta.